7h08. Vamos mudar de assunto? Vamos falar sobre saúde agora. Vem cá, você já ouviu falar nas doenças ocultas? Deixa eu explicar para você. Doenças ocultas são aquelas que não têm sintomas visíveis a olho nu. Por exemplo, transtorno do espectro autista, ansiedade, fobias. São alguns exemplos. Quem tem essas condições, muitas vezes sofre com a desconfiança das pessoas. Veja na reportagem. Aos 28 anos, Igor gerencia o quiosque de praia e as 2 lanchonetes da família. Isso graças à grande habilidade que tem com os números e com os processos administrativos. Competências de quem teve o diagnóstico de 2 transtornos em diferentes fases da vida. Eu descobri o TDAH no ano de 2007. Eu estudava aqui em João Pessoa, em um colégio no bairro dos Estados. Os professores falavam que eu tinha muita desatenção. Uma desatenção é considerada muito alta. Ao fazer um teste, aí deu autismo leve. Tanto o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade quanto o autismo fazem parte das chamadas deficiências ocultas, ou seja, aquelas que não são perceptíveis à primeira vista, como é o caso de deficiências físicas. São deficiências que não são visíveis ao olho nu, como as pessoas estão acostumadas, por exemplo, com a trissomia 21, que é a síndrome de Down. Elas olham e identificam. Então, uma deficiência oculta ou invisível, por exemplo, uma pessoa que tem transtorno do espectro autista, TDAH, tem problemas cognitivos, tem problemas de baixa visão ou de baixa audição, quer dizer, não é visível. A gente tem uma relação hoje de mais de 900 deficiências ocultas. O fato de serem imperceptíveis de imediato, acredite, gera para essas pessoas alguns problemas no dia a dia, como na hora de pegar uma fila. Com o direito garantido por lei ao atendimento prioritário, quem tem deficiência oculta é alvo de reclamações e até de julgamentos, por quem acha que eles estão de forma desonesta se aproveitando desse benefício. Igor sabe bem o que é passar por isso. Eu tenho que provar que eu tenho TDAH, né? Tenho autismo leve, para poder pegar um desconto do cinema. Ou então pegar a fila da lotérica. Falaram que era para gestantes, para idosos. Olha o estranho, né? Aquela reação bem fechada, porque às vezes não vem o que eu tenho. Situações como essas que Igor enfrenta inspiraram uma lei já sancionada no país. A matéria formaliza no Brasil o uso de uma fita com desenhos de girassóis para identificar as pessoas com deficiências ocultas. A Organização Mundial de Saúde estima que 1 em cada 7 pessoas no mundo tem deficiência. Dessas deficiências, 80% são deficiências ocultas. Então é muita gente que tem condições, situações que precisam de um atendimento específico, mas muitas vezes elas têm vergonha de dizer. Por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade generalizada, a síndrome do pânico, ela de repente está em um lugar lotado, cheio de pessoas, ela pode desenvolver ali uma crise, né? Ela pode entrar em um surto, em uma situação que ela perde o controle. Então, se ela vai, por exemplo, no supermercado, uma fila de banco, um lugar que tenha muitas pessoas, e aí um funcionário que tenha sido treinado identifica que ela está com esse cordão, olha, chama essa pessoa à frente, né? Já presta um atendimento. Às vezes a pessoa pode não saber exatamente o que dizer, mas do que a senhora precisa e ter ali um pouco de paciência para ver como ela vai se comunicar. Então esse cordão ele foi pensado para identificar a pessoa que precisa de alguma situação que não é visível ao olho nu, mas que ela precisa de um atendimento diferenciado. O uso da fita ou cordão com os símbolos não substitui a apresentação de documento comprobatório da deficiência quando requisitados para o atendimento. Ainda assim, é visto como uma conquista porque enfrenta julgamentos e falta de empatia. Importante sim, porque quando a pessoa diz o que a pessoa tem, né? As pessoas passam a entender melhor. É a grande conquista. Olha, a gente viu aí como é que é a situação de vida dessas pessoas. Muito boa noite para você que está em casa, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Correio. Vocês viram um pouco de como é a vida de quem tem uma dessas deficiências ocultas. Autismo, TDAH e outras tantas condições que fazem com que pareça que a pessoa tem uma vida como qualquer outra, no entanto, tem uma série de dificuldades, uma série de desafios a mais
que acabam dificultando um pouco essa vida. Essas pessoas têm direitos garantidos e a gente vai falar um pouquinho sobre esses direitos hoje com o advogado Dr. Paulo da Luz, que é da Comissão de Defesa dos Autistas e é especializado nesse assunto. Dr. Paulo, muito boa noite e obrigado por conversar com a gente. Antes de qualquer coisa, o cordão, ele é, na verdade, um símbolo, uma forma de a gente ter uma visibilidade sobre um problema que estava realmente, como o nome diz, invisível, oculto, que as pessoas não sabiam. O que muda com a presença do cordão agora? Muito boa noite. Antes de tudo, quero agradecer a oportunidade de falar de direitos dessas pessoas invisíveis, dessas pessoas tão segregadas muitas vezes. E sim, existem deficiências que são visíveis, existem deficiências que são invisíveis. Normalmente, deficiências como o transtorno do espectro do autismo, até mesmo pode ser considerado não como deficiência, mas como um transtorno, o TDAH, e outras tantas circunstâncias que nós não conseguimos no nosso cotidiano identificar essa pessoa como uma pessoa com deficiência. E a pessoa com deficiência, ela tem direitos a exemplos dos mais simplórios, de um atendimento prioritário e preferencial, de uma série de circunstâncias que não para todas as pessoas é tão perceptível em razão de ser a sua patologia ou de ser a sua condição enquanto pessoa com deficiência algo oculto. Imagine uma pessoa surda que não usa o seu aparelho, a gente não é capaz talvez de identificar que aquela pessoa é uma pessoa com deficiência e como tal necessita de um atendimento prioritário. Para o que foi criado o cordão do girassol? Para ser um agente, um elemento facilitador da identificação disso. Assim assegura a Lei 14.640 deste ano de 2023, que serve como um dos agentes, um dos instrumentos para facilitar essa identificação. Doutor, quais são os direitos que essas pessoas têm? O que elas podem reivindicar, além do atendimento prioritário, além do atendimento preferencial? O que mais elas têm como direito garantido? Então, muito bom a gente estar falando disso. Qualquer pessoa com deficiência, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, traz uma série de direitos. Não apenas o atendimento prioritário, não apenas essas situações, mas de acordo, sobretudo, com o seu grau de afetação e o grau de necessidade de suporte, ele pode ter benefícios como, além do atendimento prioritário, como foi dito, de benefícios fiscais, a exemplo de aquisição de veículos, passagem de ônibus facilitada ou até sem custos, quer seja em viagens, quer seja no trânsito intermunicipal e assim sucessivamente. É uma gama de direitos muito grande e nem todos têm uma condição de ser tão reconhecidos como pessoa com deficiência por ter uma deficiência oculta. E caso alguém tenha uma deficiência oculta dessas, como por exemplo o autismo grau 1, né? Por exemplo, que tem direito a estacionamento prioritário, tem direito a atendimento preferencial, caso algum estabelecimento negue esse atendimento, o que se pode fazer? Como é que ele pode garantir o direito dele? Bom, qualquer desrespeito a direitos pode ser considerado uma infração ou até mesmo crime. Em casos como este, é interessante que haja o registro da ocorrência infratora, do caso do desrespeito. Nada impede que você faça um registro, até mesmo numa autoridade policial, um registro de um boletim de ocorrências, dependendo de onde você estiver sendo atendido. Imagine que você está em um supermercado e esse atendimento não lhe é dado a preferência. Eu posso reivindicar esse tipo de proteção e de eventual punição, por exemplo, a um PROCON? Sim, você pode. O PROCON, ele também assegura ao consumidor, e pessoas com deficiência também são consumidoras, e se elas estão sendo colocadas em uma situação vexatória, você pode procurar denúncias ao Ministério Público e, claro, todas as autoridades constituídas que venham a fazer valer o direito de quem esteja necessitando. Doutora, a nossa legislação hoje é suficiente para atender essa população? Eu entendo que a legislação precisa ser dinâmica, ela precisa estar em constante atualização, tanto no tocante a novas legislações para a atualização das atuais, como também a conscientização, isso é indispensável.
Doutor Paulo, muito obrigado pelas informações. Linda, eu volto com você. Tá certo, João. Obrigada pelas informações. Boa noite para você também. Vamos conversar? Chega mais, conversar com a gente aqui na hora do jantar. Para isso tem a nossa interação de todos os dias aqui no Jornal da Correio. Tanto pelo nosso Instagram quanto pelo nosso WhatsApp, você pode participar aqui do JC, inclusive hoje falando, repercutindo sobre esse tema que a gente acabou de falar, essas doenças ocultas, né? Se você sabe de alguém que sofre com esse problema, se você sabe de alguém que já passou por uma situação embaraçosa, né, por conta dessa situação. E também vamos repercutir o aumento no preço dos combustíveis. Se você está chegando agora aqui no JC, no comecinho dessa edição, a gente trouxe a informação de que a partir de amanhã, gasolina e diesel vão estar mais caros. Então, aguenta aí o bolso, porque o negócio não tá fácil, não. Então, participa, @Correio TV, tem também o nosso WhatsApp no 993321212, que daqui a pouquinho a gente conversa mais com a sua participação.